Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast JoãoCast. Para você que não me conhece, eu sou o João, e para você que me conhece, eu sou o João também, não muda absolutamente nada. Minha gente, fui parado na rua, recebi muita mensagem, até bilhetinho chegou aqui em casa, tudo por causa do último episódio. E eu acho que já tá mais do que na hora, né, de eu vir aqui e falar um pouquinho sobre. Agradeço demais da conta quem se inscreveu no meu canal do YouTube, quem deu stream lá no Spotify. Isso ajuda meu podcast a ser reconhecido, né, por mais gente, chega em mais pessoas. Os compartilhamentos do vídeo do YouTube, agradeço demais. Mas não era minha intenção que esse podcast virasse o que virou. Mas eu preciso assumir minhas consequências, né? Que nem diz o ditado, assuma seu BO. E tô aqui para falar um pouquinho mais sobre a repercussão do último episódio. Eu gravei o primeiro podcast tem mais de uma semana, se eu não me engano, já são 9 dias que ele está postado aí nas plataformas digitais. Mas sem pretensão nenhuma, tanto é que eu não divulguei, não mandei em grupo, não postei em lugar nenhum. O único lugar que eu mandei foi no meu grupo de transmissão do WhatsApp, que, sei lá, me deu vontade de mandar, mas sem o mínimo de pretensão de milhares de visualizações, né? Eu estou usando o podcast mesmo como uma forma de um diário digital. Eu às vezes tenho pensamentos, né, questionamentos, e nada melhor do que deixar gravado aqui, registrado, para mim mesmo, primeiramente, e para vocês que têm interesse em ouvir. Para quem me conhece muito tempo atrás, desde criança ou adolescente, sabe que eu sempre fui muito tímido, e ainda sou. Eu me vejo, às vezes, nos podcasts em vídeo que eu gravava, né, com o pessoal, com os convidados. Eu olho e não acredito que sou eu ali falando, porque sou muito tímido, já fui muito mais tímido, mas ainda sou. Só que eu peguei gosto por falar, não sei quando, o porquê, eu desenvolvi essa habilidade de falar. E me ver no vídeo, ouvir o meu podcast ainda não é tão agradável, porque a gente tem aquela questão, né, de eu não gosto da minha voz gravada, eu vou ouvir meus áudios, eu acho que minha voz é diferente, mas eu comecei e consegui me acostumar com me ver na tela e me ouvir nos áudios. É interessante isso, né? Porque a gente acha que a voz da gente é de um jeito, grava e ouve de outro. Mas enfim, como eu estava dizendo, não foi pretensão nenhuma, né? Viralizar com o podcast, viralizar, né? Só aqui mesmo pelo pessoal da cidade que foi ouvido bastante por causa de questões que citei no último episódio, algumas polêmicas, mas como eu estava dizendo, né, eu sempre fui muito tímido e eu descobri no audiovisual uma maneira de me expressar. Eu não tenho um palco, um palanque, um altar para subir, para que dezenas ou centenas de pessoas me vejam, então eu uso da tecnologia do podcast, das redes sociais, da internet mesmo, para me expressar. E nada para atacar, nada para criar confusão, é só uma maneira mesmo de externalizar o que eu estou sentindo no momento, e essa é a intenção do meu podcast até então. Eu havia falado que gente me parou na rua, que recebi mensagem, e de verdade mesmo, 98% das pessoas que me abordaram foi para me agradecer, para falar, nossa, né, que legal sua iniciativa de dar voz a muita gente que gostaria de falar o que você está falando, ou que pensam do mesmo jeito que você, mas não tem essa oportunidade. Agradeço demais a todo mundo que veio até a mim por mensagem ou pessoalmente, porque eu sei que de uma forma ou outra eu tô
ajudando essas pessoas. Autoridades da cidade me ligaram, tive uma conversa pessoalmente com outras, perguntando, nossa, mas por que você fez isso? Nem parece que era você falando naquele áudio. Eu falei, não, mas sou eu sim, dentro das minhas faculdades mentais, estou bem, não precisa se preocupar. Foi, como eu disse, né, só uma forma de me expressar. Daí até me perguntaram, nossa, você não tem medo de sofrer boicote, represália, alguma coisa assim nesse sentido? Eu falei, meu amor, eu tenho medo de chegar a fatura do meu cartão e eu não ter dinheiro para pagar. Esse é o meu principal medo hoje em dia. Até me perguntaram se eu pudesse voltar no tempo, será que eu faria as mesmas coisas? Sim, eu acho que eu tenho todos nós temos esse direito de se expressar, que seja de qualquer maneira. Até tema de homilia, o podcast já virou, para vocês verem aonde chega, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, estou aberto, disposto a conversar com quem quer que seja, né? Não me escondo atrás de um perfil, atrás de um podcast, sou eu mesmo aqui de carne e osso, só uso o perfil das minhas redes sociais, o meu canal no YouTube e no Spotify. Por favor, se inscrevam lá no meu canal do Spotify também, para continuarem ouvindo meu podcast. Vou trazer coisas relevantes ou não, assuntos importantes ou não também, né? Porque a vida já tá tão chata pra gente falar das barbaridades que acontecem diariamente no Brasil e no mundo. Vou tentar trazer questões mais leves aqui pra gente pensar um pouco e dar risada. Eu estava olhando aqui, eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida perguntando assim, se esse assunto mexeu comigo e com o meu emocional, se eu tô abalado ou se eu tô tranquilo. Tô tranquilo, como eu disse para vocês, tô em paz comigo mesmo, e se não fosse a terapia hipnótica, terapia com hipnose que eu estou fazendo, eu acho que eu estaria já surtando, porque olha, não foi fácil escutar o que eu escutei, ver o que eu vi, mas a terapia com hipnose tem me ajudado bastante. Eu estou fazendo online, encontrei uma pessoa maravilhosa que eu já conhecia de outros anos, uma amiga muito querida que se propôs a me ajudar, não com questões... Na verdade, a questão era sobre alimentação. Eu pedi ajuda para ela porque eu me considero um seletivo alimentar. Taxado a vida inteira, 35 anos da minha vida ouvindo, nossa, como você é fresco, não come isso, não come aquilo, queria ver se você estivesse na África, se você não ia comer até pedra. Mas não é bem assim, né? Quem me conhece, ou quem conhece alguém que tem esse tipo de seletividade alimentar, sabe que não é por falta de querer. Eu acho lindo um prato com uma alface, um tomate, uma cenoura, uma coisa colorida, assim, me chama a atenção demais. Mas eu não tenho coragem, essa é a palavra, não tenho coragem de provar, de pôr na boca para sentir o gosto, porque eu não tenho memória de quando eu comia esse tipo de alimento, que são principalmente verduras e legumes. Na terapia até falei que em diferentes condições, formatos e texturas do alimento, vou dar um exemplo do tomate. Eu não consigo comer uma salada de tomate. O tomate cru, picadinho lá, cortadinho em rodela, não consigo. Eu não consigo nem levar até a boca, porque já me trava. É uma sensação indescritível. Se alguém que estiver me ouvindo sofre ou passa por isso, me escreva, deixa aqui nos comentários, me manda uma mensagem para a gente trocar ideia e eu saber que eu não sou o único que passa por isso. No caso do tomate, como eu estava falando, não consigo comer ele assim in natura, cru, mas eu adoro uma carne cozida com um tomate derretido. Por exemplo, você coloca lá a carne para cozinhar, coloca o tomate junto e o tomate derrete e vira o próprio molho do tomate, sabe? Eu gosto ainda mais do que o extrato de tomate do mercado,
Para você ver, né, que interessante. Não é pelo gosto, é pelo formato e textura do alimento. Eu sempre conto que eu dou risada porque agora eu rio, né? Porque foi muito engraçado. Eu sozinho num restaurante pedi um prato. Era estilo aqueles restaurantes girafas, né? Que vem aquele prato pronto, você escolhe lá o tipo de carne e acompanhamento. E era um restaurante que eu sempre costumava ir. E como eu já estava acostumado a ir, eu pedia sempre para que tirasse a salada, porque vinha num prato só tudo, né? Arroz, feijão, uma batata frita, a carne e a salada, que vinha alface e tomate. E nesse exato dia eu esqueci de pedir. Esqueci de pedir para tirar o alface e o tomate. E me chega aquele prato enorme com com aquela salada no prato. E eu tenho comigo que se a comida estiver encostando em algum tipo de verdura, legume, eu já não consigo comer. Por exemplo, se o bife estiver encostado lá no alface ou no tomate, para mim já pegou o gosto do alface e do tomate. Eu vou estar com aquela sensação de estar mastigando a verdura ou o legume. Enfim, veio esse prato. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho nenhum outro lugar para pôr, para tirar essa folhona de alface com essas 2 rodelas de tomate. Eu vou fazer o que da minha vida? Vergonhoso, tímido como sempre, né? Eu falei, eu vou dar um jeito. Peguei um pedacinho da folha de alface, cortei picadinho, espetei no garfo junto com a batata frita e falei, desse jeito, tranquilo, né? Vou amassar essa folhona de tomate, vou devorar. Doce ilusão. É o cérebro, né? O consciente e o inconsciente falando: caramba, não vai ser dessa vez que você vai conseguir. Eu coloquei a garfada na boca e comecei a mastigar. Quando eu senti o alface na minha boca, parecia que quanto mais eu mastigava, mais aumentava o tamanho dele na minha boca. Era uma sensação desesperadora. E eu sem poder cuspir, né? Vou cuspir aonde? Aqui na mesa, no prato. Eu falei, eu vou ter que engolir pelo menos essa garfada e o resto eu me viro. E assim foi. Engoli com a maior dificuldade do mundo, aquela garfada da batata frita com alface e depois não comi mais. Terminei de comer o arroz, o feijão e a carne, e a batata frita e o alface e tomate ficaram lá. E eu, desde desse episódio, eu tenho tinha, né, essa questão na minha cabeça de, meu Deus, por que eu não como, não consigo comer isso? Será que é algum trauma de infância, alguma coisa que me bloqueia? Foi quando eu vi essa minha amiga postando sobre a terapia com hipnose, que me acendeu essa luz de procurar, né, ajuda, porque eu sozinho e ouvindo todo mundo falando na minha orelha, até meus irmãos brincam, às vezes, se a gente tá na mesa comendo, eles pegam um pedaço de legume ou de verdura e já vão assim direto no meu prato, só para me provocar, porque sabem que eu não como. E isso me incomodava no dia a dia, né? Sempre em filas de restaurante eu pulo a fase, a parte das verduras, dos legumes, vou lá direto pro arroz e feijão e carne, porque são as poucas coisas que eu como. Algumas frutas também eu não sou muito chegado, mas na terapia eu tô aprendendo a desenvolver novas técnicas para comer esses tipos de alimento. Eu tinha falado do tomate, né, que eu gosto dele no molho, na carne, no macarrão. E junto com a minha amiga a terapeuta, eu consegui, numa das sessões, tratar essa parte, né? Entender, na verdade, essa parte da textura, do formato, do gosto dos alimentos. Eu não necessariamente preciso comer
essa verdura, esse legume no estado dela natural. Uma coisa que me veio na hora da terapia foi de usar ela, na ocasião foi a cenoura, né? Eu falei, olha, eu não gosto de cenoura, não consigo comer cenoura. Ela cozida, então, se for numa sopa, numa carne, eu não consigo comer ela cozida. Me dá gastura de pôr ela na boca. É coisa assim que só quem estuda mesmo e só quem passa, como eu, sabe como é. E me veio na hora da sessão de cozinhar a cenoura e fazer um purê de cenoura, mas misturado com um purê de batata. Porque seria, né, vai continuar sendo a cenoura e só vai estar em outras formas. Interessante, né? Vai estar em outra forma, a cenoura vai continuar sendo cenoura e eu vou estar ingerindo a cenoura. Outra coisa também que me chamou atenção na hora da sessão foi a beterraba. Eu me lembro de quando... Não me lembro, né? Eu escuto minha mãe falar, minha avó, de quando eu era pequeno, eu ter problema com anemia. Então eu tomava suco de laranja com beterraba e às vezes fígado batido junto do suco de laranja com beterraba, tudo para melhorar a questão da anemia. E beterraba é um legume, né? Que eu tenho, que me chama atenção pela cor. Acho bonito aquele roxo, ainda mais quando ela é cozida, que solta aquela água, eu acho lindo, mas também é uma coisa que eu não consigo comer. Colocar na boca, mastigar, eu não consigo. E nessa sessão me veio a ideia de fazer uma panqueca, a massa de panqueca com a beterraba, para a massa ficar da cor da beterraba, porque é o que me chama a atenção. Vou estar comendo a beterraba, mas em um formato diferente. Interessante esses insights, né? essas ideias que vêm durante a hipnose, que é muito tranquila. Já agradeci a terapeuta, minha amiga, que estou passando a perceber melhor a questão dos alimentos, porque antes eu só rejeitava, não me vinha nenhum tipo de pensamento de adaptar ou tentar experimentar ou comer aquele tipo de alimento. E depois de algumas sessões a gente conseguiu trabalhar essa questão de mudar, né? De mudar o jeito de alimentar, de me alimentar, né? Com esses tipos de alimentos sem ser da forma que eles vêm naturalmente. E foi aí que eu comecei a pensar também sobre alguns aspectos da minha vida, por exemplo, o meu trabalho. Eu sempre me questionei, né? Por que eu não tenho um trabalho igual todo mundo, entre aspas, tem, né? De acordar todo dia cedo, ir para o trabalho, ter o horário do almoço, voltar e cumprir aquelas horas de serviço, de trabalho semanal. O meu trabalho hoje é home office. Eu presto serviço, não preciso estar necessariamente dentro da instituição, cumprindo horário. Faço cobertura de eventos, né? E tenho em paralelo o meu hobby que virou a minha profissão, né? Fotografia. Que não é um trabalho convencional. Eu não faço fotografia das 8 às 5 da tarde como um emprego, entre muitas aspas de novo, um emprego normal. E me veio isso depois da sessão, da penúltima sessão de terapia, que eu não preciso estar enquadrado nos padrões, né, da sociedade. Eu não preciso comer a beterraba, não preciso comer o alface do jeito que ele vem. Eu consigo me adaptar ao jeito da coisa que me propõe e fazer do meu jeito. Às vezes ouço críticas, acho que até mesmo pelo meu jeito de ser, né? Eu sou um pouco, vou usar a palavra turrão, mas não é turrão, não sou emburrado, assim. Algumas pessoas acham que sim, que eu sou teimoso, mas é o meu jeito de lidar com cada tipo de situação. É a mesma coisa de você chegar e falar, tó esse alface, come esse alface. Eu vou falar, olha,
Eu não vou comer esse alface desse jeito, não. Eu vou talvez bater ele, misturar com uma massa de panqueca, igual eu falei da beterraba na massa de panqueca, e eu vou sim pegar, e eu vou sim comer esse alface, mas não desse jeito que você está me entregando, porque desse jeito eu não consigo. Acredito que seja uma questão também psicológica. Nesses últimos tempos a gente tem ouvido muito falar sobre transtorno de déficit de atenção, hiperatismo, autismo. Eu tenho para mim que eu me enquadro em algum deles. É meu jeito, mas esse meu jeito tem alguma explicação científica, né, para eu ser assim. E que tá tudo bem. Eu já conseguindo me entender, me enxergar dessa forma, para mim tá tudo bem. E o que os outros vão pensar é problema deles. Às vezes eu tento, né, externar, explicar, olha, eu não consigo fazer desse jeito, eu vou ter que fazer desse jeito porque é assim que eu consigo me adaptar, é assim que eu consigo comer a beterraba no meio da massa da panqueca. Mas principalmente pessoas mais antigas, mais velhas, com a cabeça um pouco mais fechada, não conseguem entender esse jeito, que não sou só eu que passo, né? Tenho certeza que quem está me ouvindo também deve passar por algum tipo dessas, alguma dessas situações, e que se ainda não parou para pensar, que perceba que a gente não precisa se enquadrar nos padrões da beterraba crua. A gente pode usar ela de diferentes formas, e mesmo assim estar ingerindo, comendo a beterraba. E como vocês viram aí pelo título do podcast, eu vou ler uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que ouviu o podcast e quis compartilhar um pouquinho com a gente sobre a experiência de ter vivido aqui em Piquerobi. Senta que lá vem a história. Vamos lá. A pessoa começa assim: oi, João, ouvi seu podcast e mesmo não morando mais em Piquerobi, continuo acompanhando tudo o que acontece aí. Não quero me identificar, não por vergonha do que vivi, mas porque hoje minha vida está em outro lugar e revisitar essa história já me custa muito. Meu amigo, eu sei bem como que é. Eu cresci dentro da igreja, literalmente. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, participei de corais, grupos de jovem, ajudei em quermesse, até carreguei banco em dia de festa. Eu respirava aquilo, porque para mim fé é isso, sempre foi sinônimo de comunidade. Só que conforme eu crescia, percebia que havia partes de mim que não podiam aparecer. Eu sabia que era diferente, e essa diferença tinha nome: a homossexualidade. No começo eu escondia, pensava assim: Deus, você me ama assim, do jeito que eu sou, e ninguém precisa saber. Mas a cidade é pequena, e os cochichos começam antes mesmo de você entender o motivo. Né? A gente viu a repercussão que deu o último episódio, e é bem assim mesmo. Quando a gente menos espera, tá todo mundo falando de você, sobre você e até pra você. Mas vamos lá, ele continua escrevendo assim: um dia me convidaram para não participar mais do coral. E logo mais me disseram que não seria adequado eu continuar as atividades com crianças. As justificativas vinham sempre com um tom de piedade, como se estivessem me protegendo, mas o que eu senti era que estavam me apagando. Eu continuei frequentando, mas as oportunidades de servir foram sumindo. As pessoas que antes me chamavam para ajudar nas celebrações passavam a me cumprimentar de longe. Eu não tinha feito nada, só era quem eu era. Chegou o momento em que ir à igreja se tornou doloroso, não pela fé. Essa continuava e continua muito viva, mas a forma com que eu fui tratado. Então, parei de ir.
me afastei não de Deus, mas das paredes que disseram falar por Ele. Hoje moro longe, tenho vida, meus amigos e encontrei outros espaços onde posso contribuir e ser respeitado. Mas confesso, sinto falta de Piquerobi. Sinto falta das ruas, das festas, da comida feita no fogão a lenha e até do jeito que o vento bate nas tardes de domingo. Só não sinto falta de ser silenciado. Conto isso porque não sou o único e talvez quem esteja ouvindo o seu podcast agora entenda a dor de ser empurrado para fora de um lugar que dizia ser a casa de todos. Meu amigo e meus amigos que me ouvem neste momento. Eu vou finalizar agora o podcast porque não quero entrar em muitos mais detalhes sobre esta questão. Eu só achei que eu precisava ler o que essa pessoa me escreveu para muita gente que ainda não entende, né, essa questão da religião com a homossexualidade, que parem um pouco para pensar nisso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Continue me seguindo, me ouvindo, porque vai ser sempre um prazer trazer as minhas ideias e pensamentos aqui para vocês. Tá bom? Beijo, até o próximo episódio. Fui!